Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus a todos, amém? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor, entregando a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, entregando a Ele o nosso culto. Fale com Deus. A palavra do Senhor diz, Salmo 96, glória e majestade estão diante dEle, força e formosura estão no seu santuário. Glória e majestade estão diante dEle. A força e a formosura estão no seu santuário. Ó Senhor, nosso Deus bendito, nosso Abba, nosso Paizinho, te damos graças nessa noite pela Tua presença entre nós. Senhor, como nós te amamos. Tu és a nossa alegria. Tu és a nossa força, Tu és a nossa paz, o nosso auxílio, o nosso consolo, o nosso castelo. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença exorciza dentro de nós e entre nós todo medo. Ó Senhor, como nós desejamos a bênção da Tua presença entre nós. Nossa súplica nessa noite, Paizinho amado, é que tudo que nós fizermos possa produzir glória ao Teu nome, que todos os olhares, que toda a voz, que todo o afeto do coração nessa noite seja direcionado a Ti, Jesus, que Tu sejas o centro do nosso culto, da nossa adoração, que possamos, ó Deus, participar dessa celebração, desse culto em espírito e em verdade. Faça isso entre nós, para a Sua própria glória e para a nossa alegria. Queremos Te cultuar com total reverência, Senhor. Santifica essa nossa reunião. Oramos assim no Teu nome, Jesus. Amém. E amém. Amém. Boa noite, boa noite. Vamos nos lembrar das atividades da semana. Nós temos o nosso grupo de oração, que agora a gente começou a divulgar também o link, não é? Aconselhados pela Natália, não é? Nós vamos mandar pela linha de transmissão para que você receba e possa participar. Nós estamos usando a plataforma do Teams. Se você tiver dificuldade, tem meu número. Se não tem o meu, tem o do pastor. Faz um contato com ele e ele vai te ajudar, porque talvez nem todos também tenham da Vilminha. Se tiver, fala com ela também, a gente vai te ajudar a entrar, tá bem? E vai ser bênção. Deus tem feito muito por nós e tem ouvido as nossas orações. Quem veio de manhã ouviu os testemunhos, né? E tem muito mais coisas acontecendo no nosso meio, porque nós estamos orando, porque Deus nos ouve. Os ouvidos dele estão sempre inclinados a ouvir as nossas orações. E nós aqui acreditamos na oração, tá bem? E vale dizer que se você tem uma demanda que você quer que a gente ore com você, una a nossa fé à sua, traz para a gente orar junto, orar como congregação. Se você também tem uma alegria e quer compartilhar, porque nós gostamos de coisa boa, fala com a gente também. A gente vai agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos feito, ok? Nossas atitudes sociais, está ali a nossa cestinha. Se você puder, coopere também trazendo um alimento não perecível, um produto de higiene e limpeza. Sempre tem alguém precisando e nós estamos sempre acolhendo e distribuindo para aqueles que precisam, tá bem? Hoje nós tivemos um culto de manhã muito abençoado, não é? Como diria o nosso pastor, para lá de abençoado, né? Um café da manhã muito gostoso. Você que não pôde vir, perdeu, mas você pode se organizar para o próximo mês estar com a gente, porque todo primeiro domingo do mês acontece a nossa ceia ágape, tá certo? Também está acontecendo um bazar missionário. De manhã eu compartilhei isso. Eu vou para o Peru dia 19, numa viagem missionária pelo Ministério Together. Então a gente está fazendo para ajudar a arrecadar fundos para essa viagem, tá bem? E dá uma passadinha lá. Lá é muito interessante. Sempre tem alguém trazendo e comprando coisas, né? E vai abençoar muito. Se você quiser participar ofertando, orando, depois você procura a Luciene, que ela está me ajudando nisso, ok?
De manhã eu estava falando com alguns aqui, irmãos visitantes que me perguntaram, e eu testemunhando para eles do que Deus fez. Deus, assim, na primeira vez que eu fui no Peru, Deus me quebrou todinho, porque é assim que Ele faz, né? Ele quebra as nossas expectativas. E aqui na igreja, se prepare, porque nós da liderança estamos preparando um movimento de missões urbanas aqui, hein, Cássio? Você que gosta, ó, tem que entrar nisso com a gente, nos ajudar. Então a gente vai fazer coisas aqui muito, muito legais, porque o Senhor está conosco. E como disse o pastor, acho que o pastor falou isso para a gente, está chegando a hora. Se está chegando, a gente vai fazer, né, pastor? Então Deus é bom, vamos louvar? Vamos louvar hoje com a Adriana e sua equipe. Enquanto eles vêm, vocês já vão ficando de pé para ficar bem animado e cantar com muita energia. Boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós nesta noite, amém? Está sempre conosco, né? A palavra de Deus nos diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E nós podemos viver debaixo dessa verdade e viver sabendo que nós estamos cobertos por um amor que jamais terá fim, amém? Nós vamos cantar, nós vamos relembrar essa canção que a igreja já conhece, talvez já tenha um tempinho que não canta, mas essa canção diz que nós estamos presos aos laços de amor do Senhor, laços que foram demonstrados ali na cruz do Calvário por amor a todos nós. Amém? Foi teu imenso amor que me conquistou, eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, o teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor. Foi teu imenso amor que me conquistou, eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou e me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor,
ensinamos pela manhã uma canção, nós queremos cantá-la mais uma vez. E enquanto nós estivermos cantando essa canção, você que veio preparado para ofertar e dizimar, você também fique à vontade. Rei da criação, da terra, céu e mar, fez o céu o seu palácio, toda a glória iremos dar, Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo, o universo exalta o Teu poder, Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Cedo de manhã, Tua luz celebrarei, e se a escuridão vier a mim, o Teu nome clamarei. Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo, o universo exalta o Teu poder, Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. aleluia, Ó Senhor da terra e do céu, aleluia, ó Senhor da terra e do céu, aleluia. ó Senhor da terra e do Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo, Querido Deus, me mostra o Teu querer. Tu és santo, 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 aleluia, Ó Senhor da terra e do céu, aleluia, ó Senhor da terra e do céu, aleluia. ó Senhor da terra e do céu. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, pela liberdade que nós temos de abrir os nossos lábios nessa noite. Nós te agradecemos porque o Teu caminho, o Teu sangue vertido ali na cruz, Jesus, foi aberto um caminho, um novo e vivo caminho. E a Tua palavra nos diz que o Senhor, quando voltou para junto do Pai, o Senhor deixou conosco o Espírito Santo, que é o Consolador, pessoa viva que habita em nós, dentro de nós, nos mostrando como devemos viver de modo digno, de modo santo, de modo agradável a Ti. Nós te agradecemos, ó Pai, nós te agradecemos, ó Filho, te agradecemos, ó Espírito. Espírito, enche a minha vida. Espírito,
Ih, não. Ah, sim, agora. Muito bem. Boa noite a todos mais uma vez. Que Deus nos abençoe. Louvor já cheio da graça do Senhor. Hoje, irmãos, nós vamos iniciar uma nova série de mensagens. O tema das nossas mensagens de julho e agosto será: o que é felicidade? O que é felicidade? Então, quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 2. Nós vamos fazer um mergulho nessa temática sobre a busca pela felicidade a partir da experiência do autor de Eclesiastes, que alguns atribuem a autoria desse livro a Salomão, mas outros vão dizer que esse pregador, no grego o Kohelet, ele não era Salomão, mas era um outro sábio. Mas de uma forma ou de outra é um texto muito inspirado, que certamente vai nos abençoar muito nessa nossa jornada, tentando perceber e encontrar resposta para essa pergunta tão importante: o que é felicidade e onde encontrar a felicidade? Muito bem. Então, Eclesiastes capítulo 2, nós vamos ver a partir do verso 1. Todo mundo achou? Amém? Amém? Eu quero aqui só registrar a presença aqui. Estou vendo um casal ali, ó, Reginaldo, Luciana. Que coisa boa vê-los aí. Deus abençoe, Reginaldo, Luciana. Amém, graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, verso 1, capítulo 2 de Eclesiastes: eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria e procure ser feliz. Mas percebi que também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Então resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do sol durante os poucos dias da sua vida. Eu empreendi grandes obras, eu construí casas, eu plantei vinhas para mim, fiz jardins e fiz pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz também para mim tanques de águas para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Verso 7. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e amontoei ouro, também tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos os que viviam antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa para todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos até aqui fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade, era correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vamos orar, irmãos? Ó Senhor, nosso Deus bendito, nosso Pai amoroso, nós te damos graças nessa noite pela alegria e liberdade que nós temos de abrir e ler a Tua palavra, Senhor.
A tua palavra, Deus, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A tua palavra é a nossa direção e que nessa noite possamos ouvir a tua voz. Senhor, que o teu Espírito que inspirou essas santas letras e que hoje habita em nós, habita entre nós, possa, Senhor, iluminar o nosso coração, abrir os nossos olhos espirituais para que possamos compreender com a máxima profundidade, Senhor, e verdade possível essas santas letras. Fala conosco, enche-nos, ó Deus, com teu Espírito, como nós cantamos. Oramos assim, no nome irrecusável de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quem é que não procura, de alguma forma, ser feliz? É interessante porque a felicidade, embora seja um tema muito recorrente na história da humanidade, ela hoje é na nossa sociedade tida como um direito inalienável. Nós aprendemos que nós merecemos e nós temos o direito de ser felizes. Na verdade, isso está até na Constituição Americana, né? Um dos primeiros capítulos ali da Constituição Americana, os primeiros tópicos é justamente essa legitimidade ou esse direito que o ser humano tem de buscar a felicidade. E não obstante a essa nossa busca dioturna pela felicidade, o que nós temos percebido na nossa cultura, no ser humano hoje, na verdade não é uma intensificação da felicidade, as pessoas não estão tão felizes como desejariam estar, mas o que nós temos percebido é um recrudescimento justamente do efeito contrário e colateral dessa busca desenfreada pelo prazer e pela felicidade. Nós temos hoje um quadro alarmante de doenças das mais variadas origens e efeitos sobre o ser humano, que tem dilacerado, que tem minado não só o nosso corpo, mas também a nossa alma, as nossas emoções. As pessoas da nossa cultura estão extremamente adoecidas nos seus relacionamentos, nos seus vínculos e também na sua interioridade, nas suas emoções. Temos uma geração hoje extremamente frágil, temos hoje uma geração extremamente insatisfeita, não obstante a tanta propaganda de você buscar a sua felicidade, buscar o seu prazer e trazendo essa ideia de liberdade, de autonomia, as pessoas da nossa cultura estão cada vez mais infelizes. E para usar um termo aqui que é muito bíblico, porque quando nós falamos de felicidade, à luz das Escrituras, essa felicidade tem uma conotação de alegria. Felicidade e alegria são praticamente sinônimos nas Escrituras, porque é justamente isso que nós procuramos. Nós procuramos propósito, né? Atrelado a essa ideia da busca da felicidade, por trás dessa ideia, sempre tem aquela ideia de propósito. E quem nunca fez aquela pergunta, será que a vida faz sentido? Ou seja, será que ela tem propósito? Ela tem tutano? Ela tem um sabor especial? Ela vale a pena ser vivida? Por que eu acordo todas as manhãs? Por que eu escovo os meus dentes? Por que eu levo meus filhos para a escola? Quem nunca se perguntou por isso, né? Por que eu me caso? Por que eu desejo ter filhos? Será que a vida faz sentido? Será que ela tem significado para mim? E que significado é esse? Será que é um significado valioso, de fato? Vale a pena viver? E também quem nunca se perguntou se a vida produz algum sentido, ela tem alguma direção? Ou seja, para onde nós estamos indo? Qual é o sentido da vida? Qual é a direção que a vida nos dá? Ela tem início, meio e fim? Ela nos leva a algum lugar? Ou nós estamos apenas aqui num espiral muito louco e muito psicótico, assim, de viver a vida como se ela simplesmente não tivesse nenhum significado, e a gente sente que estamos dando volta, e muitos estão literalmente, cristãos e não cristãos, esperando sua morte chegar. Não vê a hora de tudo isso se apagar, né, e se acabar, porque simplesmente não encontra sentido, não encontra destino para a sua existência e não encontra propósito para a sua existência. E isso gera no ser humano um vácuo, um vazio, uma falta de significado, de propósito muito grande.
Ora, essa questão da busca da felicidade não é uma questão nova. Como nós falamos, desde que o homem é homem, a felicidade, a busca da felicidade, a busca da alegria está presente na pauta do nosso dia. E aqui nós temos um texto muito antigo, o texto de Eclesiastes. Como eu disse, talvez alguns atribuem a Salomão, outros vão dizer que é o Kohelet, um pregador, alguém que a gente não sabe quem é. Fato é que esse homem sábio, ele se propôs a investir o seu tempo e aplicar toda a sua filosofia, toda a sua sabedoria humana na busca da felicidade. E ele é muito gráfico, ele é muito descritivo. Quando ele diz aí no verso 1, se você puder acompanhar comigo, ele disse assim: eu disse a mim mesmo, ou seja, eu fiz um propósito comigo mesmo, vamos, prove a alegria e procure ser feliz. Ou seja, olhe para a vida, olhe para o banquete que a vida oferece, para as possibilidades que estão na prateleira desse mundo e procure ser feliz. Mas aqui já de início, no primeiro verso do capítulo 2, ele já vai nos dar a conclusão, que ele faz repetida vez também no final, dizendo que ele percebeu que tudo isso era vaidade. Ele empreendeu essa busca, e ele vai nos contar como ele buscou, quais foram as suas buscas, mas já de imediato ele vai dizer para nós que tudo isso, ele conclui, se tornou uma grande vaidade, um grande vazio. Verso 2, concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Olha que cinismo aqui, olha que homem cético, que homem desencantado da vida, porque ele olha para a vida e para as alegrias que a vida lhe possibilitou, e nós vamos ver que foram inúmeras e ilimitadas no caso desse homem, não é? E ele olhou para tudo isso e viu que o riso que a vida produz para ele era insignificante. Não era nada, era vaidade. E o que ele fez? E nessa sua odisseia, nessa sua caminhada, nessa sua busca pela felicidade, quais foram as resoluções que ele tomou? O que ele buscou? Onde foram as fontes que ele buscou a felicidade? Verso 3, resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, em me deixar guiar pela sabedoria e sem me apoderar da loucura. Olha que coisa interessante, eu não sei como ele fez isso, mas nessa busca pela felicidade, uma das primeiras coisas que ele tentou fazer foi se entregar às bebidas. Ele vai dizer, olha, eu mergulhei de cabeça no vinho. O vinho é um símbolo da alegria, inclusive, no Antigo Testamento e no Novo também. Mas ele vai dizer, olha, tentei me entregar ao vinho, que quem sabe, no fundo daquela garrafa, quem sabe na primeira garrafa, na segunda garrafa, ou na 10ª garrafa, eu encontro alguma dose de alegria, eu encontro significado para a minha vida. Mas é muito interessante que ele falou que tentou fazer isso sem deixar ser apoderado da loucura, né? Sem perder o juízo. Ele deve ser um homem muito sábio para conseguir fazer isso. Beber muito vinho, ficar embriagado e não deixar que a insanidade lhe tome conta, porque o apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos nos embriagar com o vinho, porque na embriaguez do vinho há dissolução, há insensatez. Mas esse homem vai dizer que de alguma forma muito especial, muito misteriosa, ele bebeu todas, para a gente usar uma gíria aqui da nossa cultura, buscando a felicidade, buscando o prazer, sem deixar que a loucura o dominasse. Mas como ele já adiantou, ele percebeu que isso era vazio demais. Seja a viagem da embriaguez, ou da droga, ou de qualquer outra coisa que a gente tente nos tirar da realidade, elas produzem em nós um enorme vazio. Elas são correr atrás do vento. Mas ele não parou só na questão da bebida. Não é? No verso 4, ele vai dizer também que ele empreendeu grandes obras. Porque quem sabe a felicidade, já que não está no vinho, já que não está na bebida, já que não está aqui eu me empanturrar de comida, eu dar vazão a todos os meus apetites, quem sabe a felicidade não está então no empreendimento de grandes obras.
Então eu vou realizar grandes coisas. Eu vou colocar o meu nome lá no mármore do templo. Eu vou ser então uma pessoa famosa. Então eu vou construir casas. Então eu vou adquirir escravos. Eu vou ter então muitas pessoas trabalhando para mim. Eu vou ser um nome lembrado na posteridade. Quem sabe se eu fizer grandes empreendimentos? Quem sabe se eu for uma pessoa empreendedora, onde as pessoas olhem para mim e me aplaudam? Quem sabe isso vai me dar felicidade? Quem sabe se a minha profissão, não é? Vai me produzir um status onde eu vou ser admirado por todos. Ora, quem sabe no fundo desse arco-íris, aí no fim desse arco-íris, eu não acho de fato um pote de ouro ali. E não é assim muitas vezes que a gente faz, meus irmãos? Às vezes nós nos levantamos de manhã e nós trabalhamos, e trabalhamos tão duro, não é? E de fato nós temos que fazer isso, correr atrás do nosso sustento. Nós temos a família para sustentar. Nós não podemos comer o pão da preguiça, mas muitas vezes a gente se entrega ao trabalho e à profissão e nos afadigamos tanto buscando a felicidade, buscando a realização no nosso trabalho, a realização ali no nosso esforço. Note que eu estou listando aqui só coisas que são bênçãos na nossa vida. Seja comida, seja a bebida, seja aqui o trabalho, as grandes realizações, são coisas boas, como nós temos aprendido aqui nos nossos domingos à noite. O que muitas vezes, meus irmãos, distorce a nossa vocação, distorce a nossa maneira de viver nesse mundo de forma sábia, não são os pecados, mas são as bênçãos de Deus, que quando elas tomam uma proporção, elas se agigantam e tomam o lugar de Deus na nossa vida, elas nos fazem entrar num buraco sem fim, ela emburaca a nossa alma, elas não podem produzir em nós plena satisfação. Esse homem, então, empreendeu grandes coisas, e olha que coisa interessante, o verso 4, se você vai ver, ele é muito proativo. Olha os verbos: eu construí, eu plantei, eu fiz jardins, eu plantei árvores, ou seja, ele trabalhava demais, ele fazia coisa demais, ele era muito ativo. Porque na cabeça dessa pessoa, se ele estivesse em atividade, se ele estivesse realizando coisas e fazendo a roda girar, e construindo, e conquistando, e ampliando a sua riqueza, e tendo mais bens, e tendo mais pessoas trabalhando para si, ali ele iria encontrar a satisfação, ali ele iria encontrar o descanso para a alma dele. Mas ele não parou só nisso. Além dele empreender grandes obras, o texto ainda diz que ele resolveu entregar o seu coração às alegrias das mulheres, às delícias. Olha o que o verso 8 diz: amontoei também para mim prata e ouro, ou seja, muitas riquezas. Ele construiu, ele trabalhou, e agora ele ajuntou coisas. Tesouros dos reis e das províncias, provi-me de cantores e cantoras, e da delícia dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Se tem algo na nossa cultura que promete nos dar felicidade, é o sexo. É o sexo. O sexo é um grande ídolo, um grande deus da nossa cultura. E muitas pessoas hoje se entregam seus corpos ao prazer, seja de uma sexualidade desenfreada ou invertida, buscando justamente a felicidade. Porque no fundo, meus irmãos, o que as pessoas buscam naquele corpo que ela tem contato, ou quando elas se entregam a uma relação de paixão, um romance apocalíptico, não é simplesmente o prazer sexual, mas é o pleno encontro, é a sensação de que é alguém, de autenticar a sua existência nesse mundo. E se tem algo que enfeitiça a nossa cultura, sobretudo a nossa juventude, uma pseudo-propaganda de liberdade e de progresso, é justamente essa ideia da sexualidade. Você deve fazer com o seu corpo, diz a nossa cultura, aquilo que você desejar. Você tem o direito e a liberdade de usar o seu corpo da forma como você desejar, sem regras, sem limites. Não aceite que ninguém dite as normas sobre o seu corpo. Você é senhor do seu corpo. Você é senhor da sua sexualidade. E entregue-se a ela e você vai encontrar a felicidade. Você vai encontrar a alegria. Junto com o prazer, você vai encontrar sua plena satisfação. É por isso, meus irmãos, que os nossos jovens estão se entregando à vida sexual de forma cada vez mais prematura. E
não se casam e têm uma vida sexual ativa. Por quê? Porque buscam a felicidade. Porque acham que quando tiver aquela experiência do encontro dos corpos, vai experimentar a experiência das experiências. Vai encontrar o prazer dos prazeres, a felicidade da felicidade. E isso esse sábio também se entregou. Ele entregou o seu corpo às mulheres. Quem sabe, no final de tudo, eu iria encontrar ali o prazer e a felicidade e a alegria. Mas qual foi a conclusão dessa sua entrega? Quando ele chegou, depois de ter todas essas experiências, de se entregar à sabedoria e ao conhecimento, tentar encher a sua cabeça com a sabedoria humana, depois que ele também resolveu entregar a sua vida ao vinho, tentando encontrar felicidade no final de um copo, também quando ele fez grandes empreendimentos e entregou os seus prazeres às mulheres, qual foi o resultado disso tudo? O verso 11 vai dizer, sumarizando, considerei todas as obras das minhas mãos, tudo que elas fizeram, e também do trabalho que eu, com fadiga, havia feito, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia para debaixo do sol. Imagina colocar isso aqui numa lápide, não é? Uma pessoa, no final da sua vida, e aí ela vai escolher ali a sentença final, que, de alguma forma, resume a sua vida, ela colocar justamente isso. Fiz tudo isso. Realizei tudo que uma pessoa poderia realizar. E eu concluí, no final da minha vida, que tudo que eu havia feito, toda a fadiga com a qual eu me afadiguei, era tudo vaidade, era correr atrás do vento, e nenhum proveito há debaixo do sol. Tem um comentarista do Antigo Testamento muito conhecido, chamado Derek Kidman. Ele escreveu o seguinte sobre essa palavra vaidade aqui de Eclesiastes, tentando traduzir lá do hebraico, e a tradução mais amplificada dessa palavra é: vaidade significa um pouquinho de fumaça. Vaidade é uma rajada de vento. Vaidade é um simples sopro. Vaidade é nada que se possa pegar com as suas mãos. Vaidade é a coisa mais próxima do zero que você pode experimentar. Então, quando o salmista concluiu que no final da sua jornada, do seu empreendimento em busca da felicidade, ele concluiu justamente isso. Ele buscou a felicidade, ele buscou a alegria, mas por esses métodos que ele usou, ele só encontrou pouquinho de fumaça, uma rajada de vento, um simples sopro, nada que se possa pegar com as mãos, ou seja, nada concreto, tudo muito volátil. Ele experimentou a coisa mais próxima do zero possível. Isso é vaidade. E talvez esse seja o quadro de desesperança da nossa sociedade hoje. As pessoas hoje, meus irmãos, estão se narcotizando cada vez mais, estão se embriagando cada vez mais, se entregando cada vez mais ao prazer, como é descrito aqui nesse texto, justamente porque estão desesperadas. Justamente porque estão com a alma vazia. Porque não encontraram nas experiências da vida o seu sentido. Olham para a vida, vivem a vida, acordam todas as manhãs, mas não encontram o sentido e a direção para a sua existência. Muito bem, mas a questão que nos interessa aqui nesta noite é justamente essa. Pastor, a vida então faz sentido? Há sentido na vida? Ou seja, ela tem substância, ela tem alguma pega, porque a experiência desse sábio é que a vida não tem pega, não tem nada. Você corre atrás do vento o tempo todo, é vaidade das vaidades. Há alguma substância, há algo de concreto nessa vida, de palpável, que eu posso experimentar de fato, que não vai me decepcionar? A vida faz sentido, ou seja, ela tem direção, ela tem uma origem, ela tem um início, ela tem um meio, ela tem um fim. De onde eu vim, onde eu estou, para onde eu vou? Existe uma resposta para essas perguntas tão capitais? O próprio sábio aqui de Eclesiastes vai tentar trazer respostas para isso. Não nesse texto, mas no final do seu livro, ele vai sumarizar
depois de empreender várias buscas, e se você ler Eclesiastes, você vai ver que é justamente a luta de um homem que busca sentido em todas as suas experiências debaixo do sol. E Eclesiastes, para mim, é muito marcante, meus irmãos, porque ele traz uma espécie de tédio quando nós lemos Eclesiastes, porque o sábio aqui é uma pessoa extremamente entregue ao tédio, porque ela olha para a vida com preguiça. Porque ela já experimentou de tudo e já viu de tudo, e não existe nenhuma novidade, não existe nenhum maravilhamento diante das experiências da vida. Então, ela vê pedra, ela olha para uma pedra e só vê a pedra. Ela olha para um cachorro e só vê um cachorro. Como diz a Adélia Prado, né? Dessa pessoa foi tirada a poesia. Ela olha para o sol e só vê uma grande estrela, uma grande bola de fogo, ela não vê nada além disso. Nada além disso. Mas no capítulo 12, o sábio vai nos lembrar que no final da vida, o que conta, meus irmãos, a suma de todas as coisas, ele vai dizer que é justamente essa. O resumo de todas as coisas, ele vai escrever no capítulo 12, é justamente esse: teme a Deus e faça a sua vontade. Irmãos, qual que é o propósito, o significado para a minha vida e para a sua vida? Onde nós encontramos a substância para nós vivermos? Ora, a pergunta mais óbvia, que eu sei que você já espera que eu fale, é justamente essa: Deus é o nosso significado. Deus é o nosso propósito. Deus é a nossa substância. Deus é a nossa pega. Como diz Lutero, no frigir dos ovos, nós precisamos entender que no apagar das luzes, quando todas as nossas obras já cessarem, a única coisa que nós temos nesse mundo é o Senhor. Ele é a nossa única riqueza, Ele é a nossa única esperança. Mas a questão é, por quê? Por que Deus é a nossa única esperança? Por que Deus é o nosso único propósito? Por que as experiências dessa vida são frustrantes? Aí eu me lembrei de um pastor, ele é um pastor americano, chamado Steven Lawson. Ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz assim, sobre as experiências da vida e as expectativas que nós temos quando nós vivemos nesse mundo e como nós precisamos corrigi-la à luz da revelação de Cristo. Ele diz assim numa pequena frase: quando eu olho para mim mesmo, eu fico deprimido. Ou seja, o que ele quer dizer? Quando eu ponho esperança em mim mesmo, quando eu acho que eu sou bom, que eu sou realizador, que a fonte da minha felicidade está em mim mesmo, eu fico muito deprimido, porque eu percebo que eu sou tão pequeno, que eu sou tão incapaz de produzir felicidade para mim, eu fico deprimido. Quando eu ponho minhas esperanças na outra pessoa, quando eu olho para os outros, eu fico iludido. Quantas vezes nós colocamos a nossa esperança de felicidade, de alegria, nos nossos relacionamentos? E às vezes a gente acha, fica tão iludido: olha, quando eu casar eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquela amizade, ou quando eu estiver naquele grupo de pessoas, quando eu for aceito por aquela comunidade, quando eu tiver, de alguma forma, uma proeminência diante daquele grupo, eu vou encontrar felicidade. Irmãos, e nós buscamos tanta aceitação das pessoas. E nós nos iludimos quando nós somos aplaudidos, achamos que isso vai, de alguma forma, nos satisfazer. E o Lawson está dizendo justamente isso. Olha, quando eu coloco uma expectativa nas pessoas, eu olho para os outros, eu fico iludido. É como se eu estivesse literalmente correndo atrás do vento. Porque a aceitação das pessoas ainda é pouco demais para nós. Nós não nos bastamos. As pessoas também à nossa volta não são bastante para satisfazer os nossos desejos de felicidade. E ele vai completar dizendo: quando eu olho para as circunstâncias à minha volta, eu me decepciono. Tudo é vazio. Ou seja, quando eu olho para as possibilidades nessa prateleira de consumo que nós temos hoje diante de nós, nós somos grandes consumidores do nosso tempo, o hiperconsumo faz parte da nossa cultura. Então, quando eu olho para todas as circunstâncias, para o mundo que está diante de mim, eu percebo que tudo isso é tão decepcionante.
Não há nada que você busque nesse mundo que irá satisfazer você. É isso que o Larson está dizendo. Você vai colher decepção. Enquanto estivermos iludidos com as coisas transitórias desse mundo, meus queridos irmãos, meu visitante amigo, nós vamos estar frustrados. Porque essas coisas são incapazes de nos satisfazer plenamente. É isso que a palavra de Deus nos ensina, o que nós temos ouvido aqui dominicalmente. Mas ele vai completar dizendo, e redirecionando os nossos olhos para Cristo, ele vai dizer, mas quando eu olho para Cristo, nele eu me completo. Quando eu olho para mim mesmo, eu fico completamente deprimido. Quando eu olho para as pessoas à minha volta e ponho nelas a minha esperança, fico iludido. Quando eu olho para as circunstâncias, eu fico decepcionado, porque é tudo um grande vazio. Aí eu vou concordar, inclusive, com o sábio aqui de Eclesiastes, o riso não faz nenhum sentido. O riso que esse mundo pode produzir não faz nenhum sentido. Mas quando eu olho para Cristo, nele eu me completo. Cristo é a nossa plenitude, meus irmãos. Eu encerro a nossa reflexão lembrando do Tim Keller. Ele tem um livretinho muito especial que vale a pena todos nós lermos. É um livro pequenininho, um livro de bolso, chamado Ego Transformado. Eu fui na casa de um dos irmãos aí, eu vi lá o Ego Transformado. Eu não me lembro quem. Não, mas você tem. Você tem. Mas alguém, eu fui e vi lá. Eu falei, ó, que boa leitura esse irmão. Fiquei feliz, né? Ego Transformado. E nesse livro ele vai fazer ali uma discussão sobre 2 Coríntios capítulo 6. E ele vai falar que não importa o que eu penso de mim mesmo, não importa o que as pessoas pensam de mim mesmo, o importante é aquilo que Deus sabe sobre mim. E nesse livro ele vai fazer vai trazer uma ilustração muito interessante. Ele vai falar sobre a fome da alma humana. Irmãos, porque o que toda alma humana busca? E isso não importa se você é rico, se você é pobre, se você é dessa época, ou da época passada, ou daqui a 100, 200 e 300 anos. O que é inerente ao ser humano, que todos nós buscamos? Ora, nós buscamos as coisas mais simples do mundo, mas as mais preciosas. Buscamos segurança, porque quem não quer se sentir seguro? Buscamos aceitação. Quem não quer se sentir aceito? E nós buscamos a paz e a felicidade, nós vamos chamar aqui de alegria. Quem não deseja viver uma vida plena, meus irmãos? Quem não tem sede de plenitude? Aí o Tim Keller vai dizer o seguinte, nessa nossa busca por plenitude, e porque de fato isso está colocado na alma humana, vem de fábrica, nós desejamos nos sentir plenos, nós desejamos sentir segurança, desejamos sentir aceitos, desejamos ter uma vida de paz, de alegria e de felicidade. Todos nós buscamos isso. Agora, onde nós buscamos? Aí o Tim Keller vai dizer que nós somos como uma grande caixa. Uma grande caixa. Imagina uma caixa muito grande. Um cofre gigante, alguma coisa assim. E tudo que nós tentamos colocar dentro dessa caixa para nos satisfazer é como se fosse uma pequena moeda. Imagine uma moeda de R$1. Aliás, um parênteses, eu faço coleção de moeda de R$1. Se você tiver, pode me doar. Imagine você põe uma pequena moeda de R$1 na caixa. Uma caixa que cabe 1 milhão de moedas. O que essa moeda vai fazer dentro dessa grande caixa? Se você sacudir essa caixa, ela vai fazer muito barulho. Não é assim? Uma moedinha faz muito barulho. Mas esse barulho não é sinal de substância, é sinal de vazio. É isso que a nossa cultura produz, meus irmãos, muito barulho. Muita propaganda, muita pirotecnia, muito efeito, muito enfeitiçamento, mas tem pouca substância. Sabe por que tem pouca substância? Sabe por que é coisa pequena demais? Porque a fome da nossa alma é muito maior do que qualquer experiência desse mundo, gente. Não existe nenhuma experiência humana capaz de satisfazer a fome da nossa alma. Não existe nada nessa terra, nos céus, na terra, debaixo da terra, absolutamente nada capaz de preencher o vazio do nosso coração. Como temos aprendido, a alma humana tem um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Deus é a resposta.
Jesus é a resposta. Não adianta buscar longe de Cristo nenhuma resposta para a sua felicidade, para a sua paz, para a sua alegria. Essa resposta só se encontra em Jesus. A paz só pode ser dada por aquele que é o príncipe da paz. Nós só podemos receber a verdadeira vida, vida com V maiúsculo, quando nós nos encontramos com aquele que é a vida. Porque Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E a vida ali não é a bios, a biológica apenas, mas é a zoe, a vida de Deus, gente. A vida plena, que nos satisfaz, não apenas de fora, mas nos satisfaz a partir do nosso interior. Portanto que nessa noite, já pensando na segunda-feira, nós vamos trabalhar, nós vamos criar os nossos filhos, nós vamos enfrentar um trânsito cada vez mais caótico. E nós precisamos fazer tudo isso. Todas essas coisas são bênçãos de Deus na nossa vida, gente. Vá para a sua vida. Viva com alegria. Se case com alegria. Ganhe seu dinheiro com alegria. Tenha os seus prazeres com alegria. Mas não se esqueça que a única pessoa capaz de dar sentido e substância a tudo que nós fazemos é Jesus. É Jesus. É Jesus que ilumina todo o nosso fazer. É Jesus que produz significado, tempero, salga todas as obras da nossa mão. Porque qual é a questão aqui do sábio de Eclesiastes? Não que ele estava demonizando as suas experiências, mas que ele percebeu que essas experiências da parte de Deus, elas não têm significado nenhum. Mas quando nós nos encontramos com Cristo, Ele ilumina cada área da nossa vida, Ele dá graça e alegria e colorido para tudo que nós fazemos. Então vá para a sua vida, vá para a sua esposa, vá para o seu marido, seja grato pela vida dos seus filhos, seja o melhor marido que você puder, a melhor esposa que você puder, o melhor empregado que você puder, o melhor motorista do trânsito que você puder. Usufrua dessa vida com alegria e com gratidão, mas não se esqueça que sem Jesus não dá. É Ele quem nos dá o verdadeiro sentido. É quando vivemos diante dEle, nós percebemos que a vida de fato vale a pena e tem substância. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite justamente perguntando se a vida faz sentido. Se ela tem significado para você. Quem sabe Deus não está te falando, olha meu filho, eu sou a resposta. Beba de mim e você jamais terá sede. Alimente-se de mim e você jamais terá fome. Venha a mim e você irá encontrar verdadeira felicidade e alegria. Cristo é a alegria dos homens. Ó Senhor, nosso Deus bendito, nosso Pai de amor, te damos graças nessa noite, pela tua doce presença entre nós. Ó Senhor, as minhas palavras são tão limitadas, ó Deus. Eu queria ter a sabedoria e a iluminação para dizer o quão sublime o Senhor é. E como essa vida também é permeada da sua alegria, da sua graça, Senhor. Ó Deus, e como nós andamos tão erráticos, porque tantas vezes nós queremos usufruir da vida sem aquele que é a vida. Nós queremos usufruir das tuas bênçãos sem o abençoador. Ó Deus, e como isso é frustrante, como isso, na linguagem do sábio, é vazio, é vaidade, é correr atrás do vento. Ó Senhor, eu quero te pedir que nessa noite o Senhor nos dê a tua sabedoria, o convencimento que só o teu Espírito pode dar, para que possamos entender, Senhor, da forma mais clara possível, mais íntima possível, que é o Senhor quem nos dá a verdadeira sabedoria e sentido, ó Deus, para essa existência. Para que a gente pare, ó Deus, de buscar, ó Deus, na sabedoria humana, ó Deus, no fundo de uma garrafa,
seja nos grandes empreendimentos, seja nos prazeres desse mundo, aquilo que nós só podemos encontrar no encontro contigo, Senhor. Faça isso, ó Deus, na nossa vida, faça isso na vida de cada um dos meus irmãos, daquelas pessoas que estão nos visitando hoje. Fala também ao coração, ilumina a mente, Senhor, para que eles percebam de uma forma muito clara o seu amor e, sobretudo, possam ouvir a sua voz, Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. E assim que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação do Teu Santo Espírito seja com todo o povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém, amém, amém. Irmãos, nós chegamos ao final do nosso culto, nós passamos um pouquinho, me perdoe, mas hoje nós tivemos uma ceia muito especial e muito generosa, muita comida gostosa, e sobrou muita coisa boa. Então, eu quero convidar todos para tirarem um tempinho, nós acabamos mais cedo sempre, descer conosco aqui para a cantina, e ali nós temos bolo, nós temos café, chocolate quente, muita coisa gostosa. Então não vai embora sem comer um bolinho com a gente bater um papinho, tá certo? Deus abençoe, semana cheia da graça para todos, e vamos comer para você chegar em casa, não se preocupar mais em ir para a cozinha. Amém.